Bem, pessoal, hoje a minha intenção é conversar um pouco com vocês a respeito, em primeiro lugar, do que nos caracteriza na evolução da espécie e aquilo que fez com que o ser humano fosse o mais importante da espécie é exatamente quando ele adquire a linguagem, quando ele começa a falar, e vocês sabem que ele falou muito antes do que escreveu. E é exatamente a aquisição da linguagem que nos transformou na filogênese, na evolução da espécie, de um ser como os símios, como os felinos, como as bactérias, como todos os outros, e ele se diferenciou muito pelo poder e pela invenção única em toda a história de todas as espécies, única com o direito de falar. Então, minha intenção, em primeiro lugar, é falar sobre a transformação que o Freud fez quando ele transformou a psicologia tradicional numa metapsicologia, ou seja, em algo que foi além da evolução psicológica. E isso o Freud conseguiu quando ele transformou noções em conceitos. E a gente sabe que ele transformou mais as noções em conceitos a partir da primeira tópica, ou seja, foi na interpretação dos sonhos. Foi aí que o Freud fez a primeira tópica, que depois os próprios analistas, os próprios cientistas foram entender que a primeira tópica se tratava, na regressão dos processos oníricos, no capítulo 7º, se tratava do quê? De transformar a noção de inconsciente num conceito de inconsciente. E aí o Freud estava fundando e fundamentando uma transformação nocional em conceito. A primeira tópica difere o psiquismo humano num consciente, ou seja, aquilo que todos nós conhecemos e utilizamos num determinado momento, num pré-consciente, ou seja, aquilo que eventualmente eu posso usar, não existe barreiras que se opõem, nada se opõe a isso, e eu posso utilizar de todo o meu arsenal minêmico, para assim, em cima desse arsenal minêmico, de toda a minha memória, utilizar todos os conceitos que eu queira. E aí ele fundamenta principalmente o conceito de inconsciente, ou seja, o inconsciente como uma parte do nosso psiquismo capaz, sim, de efetivar, de efetuar, de agir, sem que as outras partes interfiram tanto. E ele mostra claramente uma certa divisão do psiquismo. Agora nós não podemos pensar em um psiquismo unitário, nós temos que pensar em topos, em lugares que dividem esse psiquismo. E o lugar mais importante que fundou praticamente a metapsicologia freudiana é o conceito do inconsciente. O inconsciente que admite contradições, que a energia é fluida, que Eros e Thanatos, ou seja, os aspectos mais sexualizados e os aspectos mais agressivos, vão se juntando às primeiras palavras, e isso tudo nós vamos criar a formação do inconsciente.
o inconsciente sistemático, como diz Freud, não um inconsciente descritivo e, portanto, um inconsciente nocional, um inconsciente de noções. Aqui nós temos um inconsciente que produz em cada noite, em geral, os nossos sonhos, os nossos pesadelos, os nossos devaneios, as nossas dúvidas, os nossos conflitos, a nossa primeira cisão psíquica, o inconsciente de um lado e do outro lado, pré-consciente e consciente. Lembrando que pré-consciente é tudo com aquilo que eu posso usar a qualquer momento, e consciente é o que eu estou usando num determinado momento. E assim nós estamos formalizando aspectos tópicos do psiquismo humano. E isso tudo constitui a chamada primeira tópica. Só depois de mais de 2 décadas é que o Freud tentou estabelecer essa primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente, numa outra tópica e formar um mapa até hoje bastante atualizado do psiquismo. E vamos pensar, é claro, no mapa como aquilo que representa alguma coisa. E representar alguma coisa é muito diferente de ser alguma coisa. E quando o Freud escreve o ego e o id, ele procura descobrir os aspectos da primeira tópica, ou seja, inconsciente, pré-consciente e consciente, numa segunda tópica. Essa segunda tópica foi dividir todo o aparelho psíquico em inconsciente, pré-consciente e consciente, do ego, do superego e do id. Então, um trabalho de 1923, o ego e o id, o Freud procura formalizar a junção da primeira tópica com a segunda tópica, e criando aí o conceito básico de superego. Mas que ele diz, o superego quem é? O superego é o que nos obriga a mais uma nova divisão do psiquismo. Então nós temos o consciente do ego, o pré-consciente do ego e o inconsciente do ego, que ele chama de id, como uma fonte de pulsão, uma fonte de impulsos, uma fonte que transmite e modifica o instinto, e esse instinto, a partir desse trabalho, passa a se chamar pulsão. Limite entre o somático e o psicológico, um limite importante dentro da nossa vida anímica, da nossa vida que nos caracteriza mais como um sujeito humano. E esse sujeito humano agora adquire esse superego. E quem é esse superego? Esse superego é uma herança, que o Freud chama de um complexo de Édipo, de uma relação do menininho com o pai e com a mãe. Evidentemente, do menininho com o pai e a mãe reais ou simbolizadamente reais, substituídos por outras pessoas. Mas aí vai existir um precipitado energético dentro do ego e que vai modificar muito e vai criar as defesas da alma humana. As defesas da alma humana que fazem com que esse ego seja um verdadeiro mágico, porque ele é obrigado a facilitar a adaptação do indivíduo à realidade objetiva, à realidade externa, fazer com que esse indivíduo não transgrida leis internas
muitas vezes, na maioria das vezes, estabelecidas pelo seu superego, e vai fazer com que este id tenha alguma expressão anímica. Eu imagino, como Freud mesmo disse, que esse id, na realidade, é uma quantidade energética à procura de palavras, palavras que a partir de agora serão modificadas pelos aspectos eróticos e pelos aspectos agressivos. E o Freud insiste tanto em aspectos eróticos e agressivos porque é a base de cada pulsão. Nós não temos mais no nosso psiquismo, como os animais têm, a função instintiva. Nós transformamos o instinto, e esse instinto é filogenético, tem milhões de anos, ele foi sendo utilizado para uma adaptação de cada ente vivo a uma realidade objetiva. E nós que não estamos fixados prematuramente a nada, podemos ter uma abertura simbólica capaz de ir incorporando aos poucos todo o suceder linguístico, sempre mais vinculado com aspectos agressivos e aspectos eróticos. Então nós temos aí uma ruptura com a palavra também neutra. Para o ser humano não existe a palavra neutra, não existe nenhuma palavra que não seja significativa de alguma coisa que esse ser deseja e que ao mesmo tempo esse ser tem medo, esse ser encontra dificuldades em sua expressão. Sim. Bem, pessoal, então mais uma vez eu agradeço a grande atenção de vocês e fico, não é, incumbido de, em outra ocasião, falar alguma coisa a respeito do psiquismo humano nesse mundo cada vez mais confuso, cada vez mais complexo e que vai determinando, criando nosso desejo e de forma paralela um mundo que também vai criando resistências ao desejo humano, criando medo, criando repressão, criando obstáculos. Então era isso que eu quis, em breve palavras, discutir e mostrar para vocês. Meu muito obrigado, minha gratidão de sempre.